Diz aí a Malu Gaspar, já eu mostro aqui trecho, que o Tarcísio indicou esse procurador de justiça em troca de o Alexandre de Moraes soltar um assessor do Bolsonaro, que é o Marcelo Câmara, e o Alexandre de Moraes não pressionar para que o senador Jorge Seife seja cassado. O Alexandre de Moraes teve uma reviravolta no julgamento do Jorge Seife. O Alexandre de Moraes mandou a Polícia Federal colher mais provas contra ele. Foi bem duro o Alexandre de Moraes, mas ele não fez aquela pressão para cassação que, segundo a jornalista do Globo, o Alexandre teria feito caso o Tarcísio não tivesse indicado um amigo do Alexandre de Moraes para ser Procurador-Geral de Justiça. Lembremos, depois que está indicado e eleito o Procurador-Geral de Justiça, o governador não pode mais fazer nada. Se ele quiser ir para cima do governador, para cima do Bolsonaro, para cima de qualquer um, ele vai. E aí ele tem a autonomia dele. O governador pode, quando eles são amigos, interfere e tudo mais, mas nesse caso ele é amigo do Alexandre de Moraes, o procurador indicado pelo Tarcísio. O que a jornalista aí está fazendo é uma acusação grave de crime. Ela está praticamente dizendo que o Alexandre de Moraes prende as pessoas para depois ele soltá-las em troca de que amigos dele sejam indicados a cargos estratégicos. Peraí, isso é acusação grave, feita na página inicial do Globo, de uma jornalista que a gente sabe que a notícia sai direto do WhatsApp da família Bolsonaro e vai para as páginas do Globo. Só que tem uma coisa, essa acusação grave não é só contra o Alexandre, é contra o Tarcísio também. Tarcísio não... Se for isso tudo aí que diz a jornalista verdade, não é. Mas se for verdade, aí você diz, peraí, o Tarcísio é cúmplice. Ele indicou o procurador. Ele ainda negociou quem vai ser solto, quem não vai. E o pior, um senador aí que tem todas as provas, o Ministério Público diz que ele tem que ser cassado. Ele usou o avião da Havan, teve e-mail funcional da Havan utilizado para a campanha dele e tudo mais, usou grana aí, abusou do poder econômico, etc. Esse cara com todos os crimes não vai ser cassado, ou seja, tal, porque o governador fez uma articulação para que o bandido fique impune. E os juízes do TSE são todos corruptos a ponto de que, olha, o Alexandre de Moraes fez uma negociata, então vamos todos aqui aliviar para o senador amigo aqui. É uma acusação que, além de não ter pé nem cabeça, é grave. É grave e não tem pé nem cabeça. Então, ou é fake news das piores, e aí precisa aí de algum tipo de investigação, ou uma retratação aí da jornalista, ou é uma acusação gravíssima aí, tem que ser todo mundo preso, inclusive o Tarcísio. O que você acha aí que é mais fácil? Não é a primeira nem a segunda fake news da jornalista aí referida, tá? Não é a primeira nem a segunda dela. Olha só, até aí você fala, caramba, ela acusou tal. Aí o gabinete do ódio passou a atacar usar isso aí para atacar o Alexandre e, de sobra, atacar o Tarcísio. O primeiro a falar foi o Leandro Ruschel. Leandro Ruschel, ele é membro do Gabinete do Ódio, ele é investigado no inquérito das fake news, ele é do Gabinete do Ódio desde antes do Bolsonaro ser eleito, desde 2018, quando a gente ainda nem sabia que eles se autodenominavam Gabinete do Ódio. Eles inventaram o nome, não fui eu, não foi a Globo, não foi o Alexandre de Moraes. Em conversas do celular dele, Leandro Ruschel, do Alan dos Santos e de outros, eles se intitulavam Gabinete do Ódio. E aí, olha só, Leandro Ruschel aí diz o seguinte, pergunta aos juristas, um juiz pode soltar alguém ou deixar de condenar alguém em troca de uma indicação de um aliado seu para procurador do Estado? Relato da Malu Gaspar do Globo. Aí colocar exatamente o parágrafo que eu acabei de te mostrar aqui, ó. De acordo com interlocutores do Tarcísio, ou seja, de acordo com interlocutores do Tarcísio, você pode ler aí bolsominions. Gente, bolsominion. Você fala, que coisa, né? Aí o Eduardo Bolsonaro passou também a atacar, ó. Se isso aqui for verdade, então não estamos diante não da prisão e soltura de investigados, mas sim de uma espécie de troca de reféns sequestrados por um terrorista. Tá chamando o Alexandre de Moraes de terrorista. E dizendo aí que o Tarcísio tá negociando aí com o Alexandre de Moraes terrorista. Aí você vê, grave, hein? Grave. O Gabinete do Ódio agora atacando o Alexandre e, de tabela, atacando o Tarcísio. Só que não só eles. Outros membros aí, também do bolsonarismo, do Gabinete do Ódio, passaram a disseminar a mesma coisa. E com alcance alto, viu? Um alcance muito alto, até para o número de seguidor deles. Teve gente aí, ó, que eu vou falar, com apenas 4 mil seguidores, conseguiu aí um alcance enorme, de mais de 70 mil pessoas, colocando a mesma coisa. A Malu Gaspar fez uma acusação gravíssima contra o Alexandre de Moraes. A jornalista afirma que o resultado do julgamento do senador Jorge Seife no TSE faz parte de uma troca. O governador Tarcísio nomeou um aliado do ministro para a Procuradoria-Geral Eleitoral e o senador será absolvido. A Malu Gaspar,
ela foi uma das jornalistas que estava tentando acalmar o Bolsonaro e a família Bolsonaro faz cerca de 2 semanas, 3 semanas aí, 3 semanas. Ela inventou aí olha, ou ela tem uma fonte muito ruim e aí ela acredita na fonte e prefere continuar acreditando depois de ser provado que é mentira, ou ela está inventando. Não importa qual das duas, ela estava escrevendo mentiras. Ela escreveu ali no Globo que o Jorge Seife seria absolvido e que era uma articulação do Tarcísio com o Alexandre. Ela não tinha dado detalhes. E nessa articulação o Jorge Seife seria absolvido. Aí, ela escreveu que o relator do caso, que faz 2 semanas antes, o relator do caso tinha enviado um e-mail aos ministros do TSE, aos outros ministros, dizendo, ó, eu vou pautar aqui para isso ser julgado, tá? Pra gente já julgar aqui o senador. Ok. No e-mail não dava nenhum sinal se ele ia condenar ou não. Nada, nada, nada. Pois bem, ela disse que o relator do caso, numa reviravolta, ela inventou essa reviravolta, que ele tinha feito, num documento lacrado, ele enviou para os outros ministros do TSE o voto dele pela absolvição total do Jorge Seife. Ela falou até em tom comemorativo, falando que a família Bolsonaro estava mais tranquila, tudo mais, essa articulação do Tarcísio deu certo, o Alexandre está recuando, o Alexandre está triste, aí está preocupado com os ataques do Elon Musk, pintou o Alexandre de Moraes como um covardão, é isso que ela fez aí na página inicial do Globo. Pois bem, acontece o seguinte, esse documento lacrado com esse voto pela absolvição nunca veio à tona, nunca, nunca. Menos de 2 horas depois dela publicar aquilo, saiu o voto do relator. O relator, ele fez o seguinte, ele falou, olha, tem acusações muito graves contra o Jorge Seife, mas o Ministério Público Eleitoral lá de Santa Catarina não colheu todas as provas. Por exemplo, aqui está dizendo que ele usou o avião da Havan, mas não está dizendo quando, qual data, qual horário, qual é o número de registro desse avião, pra gente saber quanto custou o voo, quantos quilômetros, etc, etc. Tem que ter a prova mínima. Falar, ó, ele usou o avião pra ir dali até ali. Tá, mas como? Quando? Onde? Qual é o número de registro? Todo voo de avião tem ali um registro que você sabe de onde saiu o avião, para onde ele foi, você sabe até a rota, se o avião foi assim, se ele foi direto, se ele foi em zigue-zague, você sabe tudo. Cadê? Então o relator proferiu ali, não proferiu um voto, ele falou, ó, mais provas. E o Alexandre de Moraes falou, ó, Polícia Federal, intime-se a Polícia Federal em até 48 horas para buscar as provas pelos meios e pelas diligências que forem necessárias. Ou seja, se tiver que ter busca e apreensão, qualquer coisa, faça. Mas tem que ter uma equipe da Polícia Federal para investigar isso aí junto, porque o Ministério Público Eleitoral não fez. Isso para você parece recuo? O que o Alexandre de Moraes percebeu, que aí parte da coluna dela tem informação verdadeira. Tá tendo um lobby para o Alexandre de Moraes para calibrar decisões, para falar, ô Alexandre, as suas decisões futuras dos próximos meses vão ser bem duras, contra gente muito importante. Você tem que calibrar a decisão contra os perrapados, porque tem gente falando que é perseguição, não sei o quê, você vai condenar aí o senador sem ter aí as provas todas no processo, manda as provas, com prova a gente condena. Agora, sem prova, tem ali, a gente sabe que ele usou, tem foto dele no avião, tem vídeo dele dentro do avião, mas, pô, você precisa dos dados, a parte técnica ali pra tá. Então tem prova, só que não tem a parte técnica da prova. Ó, foi o voo daqui até ali, tantos quilômetros, estima-se que gastou tanto, no avião que tem o prefixo tal, registrado em nome de fulano, utilizado assim, assado, isso não foi declarado, que é a parte que você vai, caramba, você lê ali no juridiquês, é a parte técnica da coisa. Então não adianta, nossa, tem a foto e o vídeo dele no avião, sabemos que ele cometeu o crime aí de abuso de poder econômico, ou seja, ele tá fazendo uma viagem de avião que custa dezenas ou centenas de milhares de reais e não tá colocando isso nos gastos da campanha. Ele excedeu o teto de gastos da campanha de senador. Além disso, ele está recebendo doação. Isso, como é da empresa o avião, é uma espécie de doação ilegal. Não pode, a empresa não pode fazer campanha para alguém. Então tem vários crimes aí dele, são provados. Mas a parte técnica tem que estar. Aí o Alexandre mandou a Polícia Federal. Não parece um recuo, nem um pouco.